boa tarde a todos. Eu fico bastante feliz de trazer esse conteúdo para vocês. A ideia desse vídeo é ser uma síntese de um artigo elaborado pelo I2A Advogados a respeito das discussões que têm surgido a respeito da flexibilização ou relativização de determinadas obrigações contratuais em decorrência da expansão do coronavírus no país e a aplicação das teorias da imprevisão e do caso fortuito e da força maior. Eu tenho aqui comigo hoje o Alexis Borovic, o Felipe Canoas e a Karen D.O. E cada um deles vai dar uma delineada conceitual em relação a esses institutos e como que a gente entende que deveria ser a forma adequada de aplicação desses institutos em relação às revisões contratuais e como o juiz deveria se comportar. Só para a gente dar uma delineada aqui, a gente vai estar tratando especificamente dos artigos 317, 393 e 478 do Código Civil. O artigo 317 ele trata das hipóteses em que, por motivos imprevisíveis, ocorra uma desproporção entre as obrigações assumidas entre as partes em determinados contratos, cabendo ao juiz corrigir essa desproporção. O artigo 393, por sua vez, ele trata da não responsabilização dos devedores pelos danos e prejuízos causados em decorrência de um eventual descumprimento contratual, na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior. E o artigo 478, ele trata em relação aos contratos de prestação continuada, em que uma obrigação se torne excessivamente onerosa para uma das partes, com benefício extremo das outras partes, cabe ao juiz eventualmente decretar a rescisão desse contrato. Agora o Alexis vai dar um panorama conceitual a respeito dos artigos 317 e 478 e depois a Karen vai pincelar alguns conceitos por trás do artigo 393. Alexis, por favor. Bom, o primeiro ponto que devemos mencionar é que os artigos 317 e 478 são a adoção da cláusula rebus sic stantibus no direito brasileiro. Por sua vez, a cláusula rebus sic stantibus surge como uma flexibilização da cláusula pacta sunt servanda. De forma a darmos um conceito sobre a cláusula rebus sic stantibus, de forma breve, podemos entender ela como uma cláusula implícita, ou seja, não escrita entre as partes, e ela pressupõe que o contrato deve ser cumprido, ainda que não proporcione o benefício esperado por uma delas, mas que se houvesse alterações imprevistas e imprevisíveis e geradores de onerosidade excessiva para um dos contratantes e para o outro um lucro desarrazoado, caberia ao prejudicado recusar-se ao cumprimento da sua obrigação. É importante destacarmos também que, embora os artigos 317 e 478 sejam a adoção da cláusula rebus sic stantibus, isso não significa que eles devem ser entendidos como de igual aplicação. Isso porque o artigo 317 caracteriza a teoria da imprevisão, e ele deve ser utilizado para o reequilíbrio contratual em obrigações meramente pecuniárias. Por sua vez, o artigo 478 tem por objeto a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Assim, podemos perceber que o artigo 478 possui um escopo abrangente quando comparado com o artigo 317, visto que o artigo 478 tem sua aplicação quando dá ocorrência de um desequilíbrio econômico, que também pode ser financeiro, entre a prestação e contraprestação de cada parte em contratos de execução continuada ou diferida, bem como a sua aplicação imediata é a de resolução, podendo o réu oferecer proposta para modificar de forma equitativa as condições do contrato. Por outro lado, como falamos, o artigo 317 é aplicável somente para as obrigações pecuniárias. Isso se deve, inclusive, pela própria localização do artigo dentro do Código Civil. Ainda vale destacarmos que a doutrina e a jurisprudência vem flexibilizando a interpretação do artigo 478, dado que o artigo exige uma extrema vantagem para a outra parte, para que a parte devedora pleiteie a resolução do contrato. A exigência legal se assemelha ao próprio conceito que nós demos anteriormente da cláusula pacta sunt servanda, que já prescreve que exista um lucro desarrazoado para que a outra parte recuse o cumprimento da sua obrigação. No entender da doutrina, por outro lado, basta a exigência da onerosidade excessiva para uma das partes para que ela solicite a resolução do contrato ou a sua revisão. Além disso, a doutrina vem orientando o julgador a evitar a resolução do contrato, e sim que ele busque readequar os termos do contrato porque eles tenham seu equilíbrio restabelecido. Como falamos anteriormente também, vale apontar que, em sua essência, é ao réu que cabe a solicitar a revisão do contrato e ao autor basta somente pleitear a resolução pela onerosidade excessiva. Aproveitando que já estamos falando da aplicação da cláusula, entendo que vale falarmos dos requisitos para a sua aplicação.
Esses requisitos são os mesmos para ambos artigos. A doutrina, de forma resumida, entende que são 5 os requisitos para a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. O primeiro deve ser extraordinário, que o fato seja extraordinário e imprevisível, refletindo diretamente sobre a prestação do devedor. O segundo, os contratos devem ser a prazo ou de duração determinada. O terceiro requisito, também ainda notoriamente relacionado aos contratos, é que os contratos sejam bilateral ou comutativo ou unilateral oneroso. O penúltimo requisito é que exista a ausência de culpa do devedor e, por último, o devedor não pode estar em mora. Destes requisitos, entendo que vale chamar a atenção de 2 deles. O primeiro é com relação à exigência que o fato seja extraordinário e imprevisível. Acho que todos entendem que a presente pandemia é um evento extraordinário e imprevisível, mas isso não significa que todos os contratos poderiam ser revistos ou resolvidos. Isso porque a análise deve ser individualizada, ou seja, deverá ser verificado se os efeitos da pandemia geram consequências ao contrato e principalmente se esses efeitos afetam as bases do negócio originalmente celebrado entre as partes. Em outras palavras, é necessário que o julgador verifique a equivalência entre a prestação e a contraprestação de cada parte. Por fim, já encerrando minha fala, um assunto que ainda é pouco discutido, mas já vale chamar a atenção, é com relação à questão da ausência de mora vis-à-vis as disposições do projeto de lei sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia de elaboração do senador Anestesia. Isso porque o artigo 6º desse projeto prevê que os efeitos nos contratos não terão efeitos jurídicos retroativos à data marco de 20 de março de 2020, a data teve como base o decreto legislativo, o que pode nos levar à interpretação que caso o devedor tenha entrado em mora antes da data marco, ainda que em virtude da pandemia, ele poderá não preencher o requisito de não estar em mora com as suas obrigações, evitando desse modo que ele pleiteie a resolução ou revisão do contrato. Entendo que a minha parte se encerra aqui. Muito obrigado, Alexis. Agora, Karen, se você puder dar uma delineada conceitual a respeito do artigo 393 do Código Civil e as suas implicações para os devedores, por favor. Bom, o artigo 393 do Código Civil exige uma análise com devida cautela. Nos casos aplicáveis ao artigo supracitado, a obrigação se extingue pela absoluta impossibilidade de seu cumprimento, devido à inexecução involuntária da prestação em vista de um fato superveniente. Nestes casos, entende-se a existência da impossibilidade objetiva no cumprimento de determinada obrigação. Em que pese a diferenciação na doutrina do caso fortuito e da força maior, ambos dizem a respeito de um fato necessário, não determinado pela parte, um fato superveniente e inevitável, ou seja, fora do alcance do poder humano. Todas as qualificadoras estão contempladas pela atual pandemia, que de forma abrupta, violenta e inevitável atingiu de frente boa parte das atividades produtivas. Deste modo, é pertinente que a parte que pleiteia a anistia temporária de seus compromissos em razão do artigo 393 do Código Civil comprove ter realizado todos os esforços ao seu alcance para diminuir a onerosidade destes eventos e os rompimentos causados às relações contratuais de que é parte. A postura proativa de mitigar os efeitos, de conter os danos do evento de força maior é pressuposta na atuação do contratante de boa-fé, que presume-se que tem intenção de cumprir a obrigação que validosamente assumiu, né? E que, sobre os requisitos do caso fortuito e da força maior, nós temos os 2 principais requisitos que eu gostaria de destacar. O primeiro é a necessariedade, que não é qualquer acontecimento, por mais grave e ponderável, que libera o devedor da obrigação. Mas pode-se dizer que é um acontecimento que leva obrigatoriamente ao fato danoso, ao ato danoso. O segundo requisito é a inevitabilidade, que para que se exima o agente, o evento não pode ser impedido, e principalmente nos seus efeitos, né? Apesar da pandemia ser considerado um evento de caso fortuito ou força maior, em razão desses 2 requisitos, da necessariedade e da inevitabilidade,
que gera em relação ao contratante, é imprescindível que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a impossibilidade de execução da prestação obrigacional por parte do devedor. A doutrina adverte que cada hipótese deve ser ponderada segundo as circunstâncias que lhe são peculiares, e em cada uma deve-se examinar a ocorrência do obstáculo necessário e inevitável à execução do devido. Pode acontecer que o mesmo evento que facultou a um devedor o cumprimento, para outro já se erija com aquelas características de impedir a prestação. Não vemos aí a instituição de um novo requisito na etiologia da vis maior, senão a determinação de que seus elementos sejam apurados sem a subordinação a um critério inflexível. Se a inevitabilidade fosse absoluta, então o fortuito não precisaria de apuração. Por ser relativa e por admitir que o devedor tem força para vencer e há um outro que não domina, é um critério da apuração dos requisitos que obedece um confronto com as circunstâncias especiais de cada caso. No presente cenário, é prudente advertir que a pandemia e as restrições governamentais sejam impostas para a contenção ou para a supressão e que não resultem na automática aplicabilidade desses institutos, devendo ser analisada caso a caso. Muito obrigado, Karen. Agora o Felipe vai trazer para a gente a forma como os devedores têm apresentado os argumentos em relação aos pedidos de revisão ou de diferimento das obrigações e também como tem sido o comportamento dos juízes a respeito dessas demandas e quais elementos deveriam ser considerados para fins da decisão a respeito do deferimento de uma revisão ou não. Por favor, Felipe. Bom, vamos lá. Acho que aqui são 2 pontos para serem falados, né? O primeiro é com relação à tutela antecipada e o segundo é sobre esses argumentos que os devedores têm trazido e como as decisões têm olhado para essas revisões de contrato. Com relação à tutela antecipada, acho que o principal ponto aqui para a gente falar é que os juízes eles têm entendido que a tutela só pode ser concedida se a parte contrária tiver sido ouvida. E acho que aqui o principal argumento que eles trazem é que, na maioria das vezes, se trata de uma questão complexa, essa decisão ela não pode vir amparada só nos argumentos do devedor e que muitas vezes têm sido apresentados de forma genérica. Com relação às decisões, acho que o principal ponto aqui é que, apesar de ainda ser cedo para a gente delimitar exatamente o posicionamento do judiciário com relação a essas decisões, a gente já tem algum esboço sobre os caminhos que eles estão seguindo. E o principal ponto é que as decisões elas não têm sido uniformes. Um primeiro ponto aí de atenção na análise das decisões é a existência de uma negligência, na maior parte das vezes, com relação ao lado do credor nas relações contratuais. O pedido, na maioria das vezes, ele é feito pelo devedor e algumas perguntas estão deixando de ser feitas e que a gente entende que seriam bastante importantes. Porque, por exemplo, no momento que os contratos foram celebrados, o faturamento do devedor ele foi levado em consideração e na maioria das vezes ele não é. E uma vez que ele não foi, por que essa alteração no fluxo de receita é uma razão determinante para fazer essa revisão do contrato? Outro ponto que não é às vezes observado é quando tiver essa revisão, o credor ele vai ser prejudicado em alguma das obrigações que ele deveria cumprir também, porque na maioria das vezes o credor também assume diversas obrigações dentro de um contrato ou tem obrigações decorrentes de outros contratos que podem ser prejudicadas no caso de uma revisão sem essa devida análise. E por fim, um último ponto que também é importante ser levado em consideração é o tipo de instrumento e negócio que está sendo analisado, né? Porque dependendo da situação,
você pode verter para um lado ou para o outro, né? Por exemplo, uma locação residencial tem que ser tratado de uma forma diferente de uma locação não residencial, que também tem que ser tratada de uma forma diferente de uma locação, por exemplo, de shopping center, porque a forma como esses contratos são celebrados são diferentes. Acho que daí um segundo ponto aqui de atenção que a gente pode levantar é que algumas decisões elas têm falado sobre a existência de uma presunção de razão em favor do devedor nos contratos de longa duração. E que, ao nosso ver, não está certo, né? Porque na maioria das vezes o devedor ele não está numa situação de hipossuficiência com relação ao credor. Então não faria sentido você dar uma presunção de razão em favor dele sem a análise concreta ali dos fatos. Mas ao mesmo tempo, eu acho que por conta dessa falta de uniformidade, algumas decisões têm mencionado, né? Tem feito a análise da forma correta. Uma delas que a gente viu, o juiz ele fala sobre o estrangulamento econômico do devedor, como isso daí estava afetando a capacidade dele de cumprir com as suas obrigações. Ele menciona a dificuldade que seria para o locador de encontrar um outro locatário nas mesmas condições no período atual. E o juiz ele até menciona na decisão que ele fez uma pesquisa e encontrou um outro processo em face do credor e que, analisando esse processo, ele viu aí que o credor ele administrava bens, ele tinha mais de 50 imóveis gerando renda para ele, e ele se baseou em todas essas premissas para poder dar a revisão da obrigação. Acho que daí aqui um terceiro ponto que a gente pode levantar é daí com relação a essas alegações de caso fortuito ou força maior, que os juízes eles têm entendido que não é um argumento suficiente para você suspender a obrigação. Eles falam que você não pode fazer esse pedido com base apenas no 393. De forma que o que seria cabido é ou uma redução ou alteração da obrigação com base no 317, ou ainda uma extinção da obrigação com base no 478. E daí, só para amarrar aqui um pouco desse quadro geral aí do que a gente viu, é que o resultado que os juízes têm que buscar com relação a essas revisões é restabelecer uma harmonia contratual ali entre as partes, né? E isso daí só é possível se você faz uma análise olhando tanto para a parte devedora quanto para a parte credora, porque senão você pode gerar, às vezes, um efeito em cascata que traz mais danos para a relação para a relação contratual ali do que já está por conta aí do caso fortuito ou força maior, nesse caso da pandemia, né? As decisões têm falado que a simples ausência de faturamento não é o motivo suficiente para uma suspensão, revisão aí de obrigações. Isso porque tem que ser demonstrado que a parte ela foi afetada de uma forma que extrapola o risco que é inerente simplesmente à atividade empresarial. E acho que é isso um pouco do quadro geral que se tem traçado. Cada vez mais a gente está tendo ações que estão falando sobre esse assunto e vai ser importante acompanhar essas decisões para ver quais são os caminhos que estão sendo tomados. Muito obrigado, Felipe. Só para concluir esse vídeo, assim como eu falei lá na introdução, a gente entende que existiu ou existe uma certa banalização desses institutos e a forma como os devedores têm levado essa discussão para o judiciário acaba fazendo um cherry picking dos dispositivos legais, escolhendo só a parte que trata da onerosidade excessiva para um lado, etc., e acaba desconsiderando o restante da redação. E o que é positivo, por outro lado, é que o judiciário também tem sido cauteloso na hora de conceder liminares sem ouvir a outra parte, etc., o que tem sido bastante positivo,
Obviamente, essa discussão ainda tem que ser pacificada pelos tribunais superiores para se dar um tratamento mais linear a respeito do assunto. Tem outras discussões, como, por exemplo, a flexibilização da Lei 11.101, que trata da recuperação judicial e falência, o projeto de lei do Anastasia, que trata de uma situação temporária até o final do ano, em decorrência das consequências do coronavírus no país, mas esse assunto é um assunto para os próximos capítulos. Só um último recado que eu gostaria de deixar aqui. Para quem puder, desde o começo da pandemia, o I2 Advogados tem apoiado instituições sérias e que têm um propósito de contribuir para a sociedade. A gente tem ajudado, nesse caso, o Instituto Assistencial MEI-MEI, e no final desse vídeo você pode achar o link para fazer a doação e a contribuição que você puder. Muito obrigado e boa tarde.